Boa tarde a todos, iniciando aqui mais uma leitura no nosso diário de trade aqui do índice do dólar, tá? Então antes de qualquer coisa, vamos dar uma voltadinha aqui no gráfico do dólar, vamos dar uma olhadinha como fechou na sexta-feira. Então na quarta-feira montei para vocês que a gente ficou trabalhando essa lateralização, né? Então a gente ficou marcando, a gente marcou essa lateralização igual eu passei no vídeo para vocês, né, na quarta-feira, e a gente ficou trabalhando os pontos de lateralização até que ele perdeu as mínimas, tá? Então eu tenho essa região como uma região importante, ela continuou marcada, né? Eu tracei essas duas linhas aqui, deixei elas marcadas, por quê? Porque eu tendo uma congestão aqui, eu ainda poderia ter o mercado trazendo para cima dessa congestão aqui os preços, indicando que isso aqui poderia ser o spring e o mercado continuasse o movimento de alta. Caso contrário, ele poderia vir testar essa região, continuar um movimento de baixa até os suportes inferiores aqui. Então, a gente teria que esperar o mercado abrir hoje para ver o que o mercado ia fazer. Então, jogando no 20p, no 6p, né? Deixa eu dar no 6p, que é o gráfico que a gente opera. Deixa eu voltar lá para trás. Então, o mercado abriu dentro daquela congestão, tá? Então o mercado voltou para dentro daquela congestão. Deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Então o mercado voltou para dentro da congestão, ó. Você vê que ele abriu aqui, ó, praticamente na POC dessa região, tá? Então ele abriu praticamente na POC da região. E vamos observar como que o mercado vai abrir e vai trabalhar essa região superior e essa região inferior, para ver como que a gente vai procurar nossas operações em cima desses movimentos, tá? Então ele abriu, marcou praticamente o topo ali, ó, junto daquela região, então mostrando para a gente o quê? Que essa região é um ponto de resistência importante, tá? Então eu vou marcar a mínima aqui, porque a mínima para mim sempre da abertura, nesses casos que abre puxando, é um ponto importante. Eu sempre falo isso para vocês. A máxima eu não preciso marcar, porque o mercado já foi lá naquela região que já está marcada. Olha a dificuldade que o mercado tem de romper essas regiões. Poderia até pensar em fazer uma compra aqui, mas aí você está comprando no início do dia, a tentativa de romper aqui, que ele pode falhar, tá? Então, não é uma compra ruim, mas tem que fazer parcial curto, tá? E depois tentar carregar o trade, ó, você vê que o trade não anda. Lateralizou e depois rompeu, que ele teve que vir ganhar um pouco de força aqui dentro para romper o mercado. Então, ele foi, lateralizou, tentou romper, não teve força, veio ganhar força para romper. Então ele fez esse movimento. Aí isso é muito comum, o mercado fazer esse tipo de movimento para ganhar um pouco de força. Até esse momento aqui, início do dia ainda, 20 minutos, a gente tinha um movimento de tendência de alta. Em movimento de tendência de alta eu posso esperar pullback, pivôzinho para comprar, tá? Mas ele não deixou muito pivôzinho claro, ó, já voltou para dentro do range. Então isso significa para a gente o quê? Eu tenho aqui, ó, uma falha de rompimento desse range aqui, ó. Então, se eu tenho uma falha de rompimento, ele vai ter que buscar um suporte para ganhar força. Então, o próximo suporte é o quê? A mínima do dia. Então, a mínima do dia, ele foi direto na mínima do dia buscar força e tentar consumir mais contratos para tentar ver se ele vai ter força para romper lá em cima. Então, ele veio, mínima do dia, segurou, ele rompeu, fez um rompimento falso na mínima do dia, não deu compra, tá? Essa aqui difícil pegar essa compra, só pelo fluxo, tá? O mercado fez um powerzinho safado que a gente chama aqui, que é um powerzinho onde a média de 20 ela vem por baixo da de 50, normalmente esse power dá stop, tá, pessoal? Então a gente aconselha aqui na sala não comprar, ó, teria ou feito parcial muito curtinha com 3 pontos ou teria estopado, tá? E o mercado lateraliza dentro do range inicial. Repara que ele lateraliza dentro desse range aqui, ó, tá? Então, isso mostra pra gente que essa mínima é uma mínima muito importante. E ele vem trabalhar dentro dessa mínima de novo. Então, se eu tiver um sinal de reversão dessa mínima, a tendência é que ele jogue esse mercado aqui na máxima de novo, porque essa mínima é uma mínima importante, tá? Então, ele faz uma parede, não tem força para perder a mínima, e faz um candlezinho branco aqui de reversão, né? Então ele tenta perder, joga para cima no mesmo candle e rompe no candle seguinte. Então tem um trade mais agressivo de compra ali, para levar na 50, ó, parcial na 50 e levar na VWAP. Então ele começa a fazer um movimento lateral aqui de fundo, ó, mas ele tenta na VWAP lá. Então teria saído ou aqui no 0 a 0 ou teria saído no trailing aqui nessa região.
Deixa eu dar um zoom que eu acho que tá pequeno para vocês. Olhando na tela de gravação aqui, parece que ficou pequeno. Tá. Então o mercado continuou lateral aqui nesse fundo, então se eu não comprei aqui, esse teste sem perder esse fundo aqui, com essa barra amarela, a pessoa mais agressiva, aqui que você entende que ele rompeu o fundo, tentou fazer o movimento e veio testar esse fundo, sem perder a mínima anterior. Então eu já tenho mínimas, né? Então eu já tenho mínimas e máximas ascendentes. Então eu já tenho aqui dentro do movimento ali uma possibilidade de um microcanalzinho de alta dentro desse range, tá? Então eu consigo fazer a compra para ir na VWAP, que era nosso alvo anterior. O mercado segura nas médias e vai testar a extremidade superior da estrutura. Então você vê que ele tenta até fazer um power aqui, ó. Não é um power na verdade, né? Porque ele lateraliza e faz isso aqui, ó. Então ele já deixa de ser um power. Mas ele tenta fazer uma espécie de um padrãozinho, alguma coisa para jogar aqui para cima sem força. O mercado ainda sem força para romper a região dos 5556. Na hora a gente viu que tinha bastante book aqui de oferta, mas o mercado não tinha força para consumir esse book, então ele ficou mais ou menos o dia todo fazendo essa briga. Aí ele veio tomar força aqui, ó. Eu poderia estar comprando nesse padrãozinho aqui. Por que nesse padrãozinho? Repara que a média de 20, ó, a média de 20 já está ascendente, a média de 50 já está cruzando por cima, está cruzando aqui, ó, já está ascendente também, as duas estão apontadas, e a VWAP eu já tenho ela levemente apontada também para cima aqui, ó. Então eu já tenho as três médias apontando para cima. Poderia ter comprado ali, ou até pensando talvez aqui para romper essa máxima aqui daquele range que a gente veio falando. Mas esse range não tem um suporte muito importante aqui de venda, e toda vez que chega aqui empurra para baixo. Então se eu não comprei aqui embaixo, eu não vou comprar ali em cima. Eu vou esperar que ele romper e fazer um padrão aqui para cima para tentar comprar, tá? E ele não rompe e volta para baixo de novo. Então isso mostra pra gente o quê? Que o range do dia no dólar é esse aqui, ó. Olha como ele trabalhou dentro desse range o dia todo. Eu vou ficar o quê? Vendendo falha de topo, comprando falha de mínima, até que esse movimento saia, confirme e vá embora. Mas a falha de topo, eu preciso esperar no mínimo uma paredinha. A falha de fundo, no mínimo uma paredinha. No mínimo uma paredinha, para me mostrar que ele não teve força para seguir o movimento. Se eu pegar só o testezinho de fundo, assim é mais difícil de pegar, porque você não está pegando um sinal confirmado, você está tentando antecipar, tá? E ele vai lá de novo, testar a máxima, ó, testou a máxima, não teve força, veio nas médias. Aí nas médias, ó, aqui também, ó, eu já tenho médias alinhadas, posso fazer um routzinho da média, aquele que ele vem na média, e eu compro ele aqui, sobrevendido, para jogar para cima? Posso, porque aqui eu já tenho, ó, querendo ou não, uma micro tendênciazinha de alta aqui, que depois, até como o Genildo lembrou na sala, comentou com a gente lá, ele acabou se tornando, peraí pessoal, deixa eu ajustar aqui, ele acabou se tornando um alargamentozinho no movimento de alta, né? Então o que ele acabou fazendo? Ele acabou fazendo um alargamento aqui no movimento de alta, tá? Então esse alargamento não é muito bom para operar, porque ele faz topos mais altos, ele faz cada vez perna mais forte de alta, mas ele faz perna mais forte de baixo também. Então ele faz assim, ó. Então fica difícil de acertar. Você tem que tentar pegar ele pelas mínimas aqui. Então aqui, quando você tem um alargamento, onde você tem que fazer a compra? Você tem que fazer a compra nesse amarelinho aqui, pensando que você tem uma LTA, onde você vai fazer uma compra e ele vai jogar em cima da linha de retorno lá em cima. Então a compra seria nesse amarelinho, que é uma confirmação do rompimento dessa região. Então lembra dessa região que a gente tinha que esperar o quê? Romper, vir testar a região para seguir um movimento de alta. Então ali eu tenho um rompimento da região, onde ele vem testar, tenta jogar de volta para dentro da região. Eu tenho uma defesa muito grande aqui, dá para ver pela cor do candle, onde ele supera a máxima, eu posso estar comprando. Ah, mas se eu não quiser comprar a superação dessa máxima, eu posso comprar um padrão ou comprar um outro movimento aqui? Posso. Eu tenho um movimento lateral, que inclusive foi a compra que eu fiz, eu acabei comprando aqui achando que era um padrãozinho, para beliscar essa máxima aqui. Então o que eu tive ideia é que segurou nessa máxima, que era uma máxima importante, fez um pivôzinho para frente, ele vai beliscar essa máxima aqui. Então vou fazer uma parcial no meio do caminho e vou sair na máxima. Então fiz a compra aqui, passei um calorzinho nessa barra azul, meu stop estava aqui embaixo, parcial, primeira parcial aqui, segunda parcial, aí eu levei um stopzinho aqui por baixo para ver se ele ia romper, porque essa ordem ela tá ali desde o começo do dia, então eu achei, ele vai buscar aquela ordem, vou sair ali perto daquela ordem.
Aí o mercado voltou e eu zerei aqui, foi minha última zerada, foi quando virou esse candle amarelo para baixo. O mercado lateralizou, né? E veio, se ele rompeu, se ele falhou nesse rompimento, não teve força para seguir um movimento de alta contínuo para fugir dessa região, então ele volta para dentro da região. Então aqui tem uma coisa que eu sempre comento. Repara nesse movimento que ele faz um movimento de 3 ondas. Ó, ele faz uma onda, 2 ondas, 3 ondas. Se aqui nessa região ele tivesse feito um padrãozinho, um para baixo, um para cima, um para baixo, eu poderia vender para vir buscar VWAP. Estava de olho essa hora para fazer esse movimento, são 6 pontos aqui, mas o mercado não deu essa boiada para a gente. Aqui, ó, de novo, movimento para baixo, refutou a região de VWAP, jogou de novo no rompimento da região importante lá, que foi a briga do dia todo. Tem um padrãozinho, poderia até ter comprado esse padrãozinho, teria que ter feito parcial com 3 pontos ou saído aqui no 0 a 0 na última barra, protegendo o capital. E ó, mercado fazendo o mesmo movimento aqui de trás, ó. Mercado de baixa liquidez hoje, pouco volume, tá, pessoal? Ó, mesma coisa. Então ele não faz padrão. Ele vai e volta. Aí ele faz uma LTB, vai e volta e testa essa LTB. Nesse caso aqui ele falhou. A LTB não deu confirmação de compra. Né? Opa. Já, isso aqui é o que era hora do almoço. Mas olha, repara como ele não tem força para sair dessa região. Como ele não tem força para sair dessa região. Ele só fica trabalhando nessa região. Então aqui, ó. Aqui o legal é não fazer nada, tá? Por quê? Ele perdeu o momento de queda, lateralização em queda. Então, no máximo, eu vou esperar. Pode ser que ele dê uma falha aqui e faça um pivô para cima, porque se ele perder o momento de queda, ele vai vir testar a máxima. Então, vamos esperar para ver o que ele fez. Ó. Não conseguiu fazer o pivô e voltou na mínima. Olha como ficou bagunçado. Né? Então, aqui 2h30, 3 horas. Aqui eu tenho um micro range que ele formou, ó. Né, o micro range não, né? Tem um rangezinho aqui que ele formou, um range dentro desse range maior aqui, onde ele falha a mínima com esse laranja e faz um movimento aqui, ó, até interessante para tentar jogar para cima e tentar romper de novo aquela região lá que é uma região importante que a gente falava. Não acionou e veio para baixo. Então mostra para a gente que o mercado até esse momento não tinha força para romper essa região. Então, como ele tentou, e foi tudo rompimento falso, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ganhar fôlego aqui embaixo. Então, ele tem que ganhar fôlego aqui embaixo para vir de novo escalonando, limpando toda essa perna, para poder estopar o pessoal e poder romper. Então, ele faz aqui ó, um outro movimentinho, ó. Ele faz aqui um outro movimentinho também, onde ele falha o fundinho aqui de fazer um fundo mais baixo e vai jogar lá na borda de cima da lateralização. Então falhou o fundo, vai no topo. Nesse caso, ele tenta falhar aqui, ó, entra uma agressão muito forte de venda. Na sequência entra uma agressão para absorver essa venda e um movimento rápido do preço, né? Esse aqui ainda ficou azul porque ele foi muito rápido, não porque ele foi sem volume. Então não deu tempo de acumular volume, tá? Então eu pensando que isso aqui poderia ser um pivô de alta, eu posso estar comprando na máxima desse azulzinho sem problema, mas meu stop tem que estar aqui embaixo. As médias já estão ó, apontadas para cima, praticamente as duas já acima da VWAP. Então posso fazer uma compra aqui, ou posso até fazer uma compra aqui caso ele desse um trigger bom de volatilidade, né? Então ele lateralizou muito, se tivesse comprado aqui eu pelo menos teria saído aqui curtinho, se ele me desse a oportunidade, porque demorou demais. E agora ele trabalhando ali na região de topo, tentando buscar aquela ordem que está lá desde o começo do dia, no 5169. Essa ordem está desde o começo do dia lá, e o mercado tentou ir buscar ela várias vezes e não teve força, porque quando superou essa região do 5155, o mercado jogou para baixo. Superava a região do 55, o mercado jogava para baixo. Então a gente trabalhou dentro desse range todinho o dia de hoje. Então o que a gente vai fazer para amanhã? Amanhã não, segunda-feira, né? Vamos observar para ver se ele vai voltar para dentro desse range ou se o mercado vai continuar fazendo um movimento altista. Como que a gente vai fazer isso? Vamos esperar o rompimento, ver se ele vai confirmar na segunda-feira para entrar na compra. Pode ser um padrãozinho de compra aqui, um rompimento, ou se ele voltar para dentro desse range, esperar um pullback para ele jogar aqui nas mínimas do range, que eu tenho essa mínima e essa mínima para trabalhar. Certo? Agora vamos para o índice. Tá? O índice é um pouco mais complicado, pessoal, de entender. Eu vou jogar no 60p aqui que fica mais claro.
tá? Então a gente comentou a mesma coisa na sexta-feira. Então o índice eu tinha um range que está marcado aqui, ó, e vai continuar marcado, que é uma lateralização que ficou praticamente 3 dias, onde a gente estava esperando que ou aqui fosse um spring e ele pudesse seguir um movimento de alta, ou caso ele viesse perder a mínima, ele teria que fazer um teste para continuar o movimento de baixa, tá? Então, mercado fora, a gente já viu pelo feriado que ia abrir aqui com forte baixa, né? Então, vou jogar aqui no 20p. Vou voltar lá para trás. Tá? Então, eu não gosto muito de operar mercado com forte gap, tá? Para mim desconfigura, porque eu gosto muito de usar a média como base. Então, fica muito desconfigurado para mim o gráfico, eu acabo não fazendo nada, principalmente na parte da manhã, tá? Então, o mercado abre, então ele já abre rompendo fortemente o gap aqui com gap de baixa, fortemente essa região, né, que era uma região importante do 104, 103.900, inclusive é a mínima de quarta-feira, tá? Então ele abre com um forte gap de baixa e vê que nos primeiros momentos de abertura, então nós estamos aqui ó, com 18 minutos, já estamos aqui com 31 minutos, 40 minutos, ele não tem força para tentar recuperar e fazer um pivô nem para ir nas médias e muito menos para testar o fundo de quarta-feira, isso mostrando para a gente que o mercado ainda está fortemente baixista. Então eu posso traçar minhas linhas aqui, tá? Posso botar um nessa mínima ou até nessa mínima da abertura e ver como que ele vai trabalhar nessas regiões, tá? Então ele levemente, né, descendente, esperando o mercado abrir. Assim que o mercado abre, ele faz uma barra amarela de ignição e acelera um movimento de baixa, tá? Eu não vendi essa barra porque eu achei que estava muito esticado por causa do gap, mas ele faz um movimento de baixa e vai embora, seguindo com o movimento de baixa, fazendo pullbacks curtos na 20, tá? Poderia até encaixar uma venda aqui ou uma venda depois de uma lateralização. Então, dia de forte baixa, lateralizou, média encosta, vende. Lateralizou, média encosta, vende. Lateralizou, média encosta, vende. E vai ficar nisso até o mercado parar de cair. Então, ele ficou fazendo isso até o mercado parar de cair. Até o quê? Que ele começou a mostrar pra gente, ó. Começou que eu tive uma vendinha climática, vim testar um topinho anterior. Então, para mim aqui já começa a chamar atenção. Não vou comprar esse fundo, porque lembra que no padrão de Wyckoff eu tenho que ter uma venda climática, aí eu vou ter que fazer um teste, vou ter que vir fazer um outro teste aqui embaixo, venda climática, vou ter que uma parada preliminar, um buy em clímax, eu vou ter que fazer um teste. Então aqui eu já tenho como marcar um fundo. Só por esse primeiro movimento aqui, eu não posso identificar que isso aqui é um fundo, que é o fundo do mercado ainda do dia de hoje. Para mim, isso aqui pode ser um fundo qualquer. Então, eu tenho que esperar ele vir fazer um teste nessa região para falar, aqui eu tenho uma estrutura se formando. Vou tentar trabalhar a falha das extremidades ou até o rompimento de uma das extremidades. E o mercado fez o teste aqui em cima, lá no fundo, e voltou e perdeu o fundo de novo. Então, tanto quem tentou comprar aqui para fazer um movimento antecipou, quanto quem ficou tentando vender aqui achando que ele ia fazer só um movimentinho curto, depois de ter feito vários movimentos assim, também foi estopado, porque ele fez uma correção complexa, ou assim, uma perna complexa com relação às outras que foram mais tranquilas. Aí o mercado, eu vou tirar esse quadrado aqui, depois eu mostro para vocês. Aí o mercado volta e marca um fundo de novo, mesma coisa, marcou um fundo de novo. Vou comprar qualquer coisa aqui? Não. Vou esperar ele voltar para testar essa região para eu ter certeza que isso é um fundo. Se ele ficar trabalhando aqui, eu sei que isso aqui é uma microestrutura, que ele pode fazer algum movimento para romper para cima ou para baixo, onde eu vou esperar para fazer minha operação, que são as melhores operações. Então o mercado lateralizou, lateralizou, lateralizou e veio testar aqui a região um pouco mais de baixo. Deixa eu ampliar aqui o gráfico para ficar mais fácil de ver. E o mercado lateralizou aqui nas médias, tentando romper, mas tudo sem volume, lembrando que hoje é sexta-feira, tá? Aí ele vem tentar fazer um testezinho do fundo, vem fazer um testezinho aqui no fundo, ó. Então aqui, a partir desse momento eu tenho um fundo aqui, eu tenho um fundo aqui, tenho a região de topo, né? Até um pouquinho antes, ó, eu posso pegar até um pouquinho antes aqui, ó. Então eu já tenho um movimento lateral de mercado aqui. Então, o que eu posso fazer? Vou marcar essa congestão. Então, eu posso marcar esses topinhos aqui com esses fundinhos e deixar marcado no gráfico. Posso até pegar aqui, ó, e desprezar a sombra, que eu gosto de desprezar a sombra. Então, eu tenho uma lateralização que eu tenho. 2 toques de fundo,
e 2 toques de topo. Então aqui para mim o mercado já me indicou que ele está fazendo o que? Uma lateralizaçãozinha. No caso, ele fez 2 topos intermediários, né? Então ele fez assim. Então o mercado ele fez uma barriguinha aqui, marcou o topo de novo e marcou fundo. Então se ele falha esse fundo, ele vai jogar nesse topo. Se ele rompe o topo, ele vai jogar para cima e ele vai confirmar que isso aqui foi uma acumulaçãozinha de fundo, onde ele pode dar uma recuperadinha no preço. Tá? E o que ele faz? Falha o fundo e vai direto testar o topo. Como ele vai direto testar o topo, a gente entende que esse movimento era um possível movimento de spring. Por que spring, pessoal? Porque normalmente quando a gente tem um spring, uma tentativa de perda de fundo com uma certa agressão, eu preciso de uma reação forte desse spring para pendurar todo mundo que vendeu aqui. Porque aí todo mundo que vendeu aqui vai estopar e esse mercado vai ter mais força para seguir adiante, tá? Então ele rompe a região, ó, ele rompe aqui a região anterior, ó, rompe a região anterior, vem testar, eles tentam fazer uma falha para se jogar para dentro desse range de novo, para que ele continue esse movimento lateral do range, tá? O mercado segura nessa barra amarela, tá? Então o mercado segura nessa barra amarela aqui, ó. Eu posso estar fazendo a compra na máxima dessa barra, é uma compra bem plausível, ou na máxima dessa barra branca, ambas com stop aqui embaixo, tá? Porque se ele confirma esse movimento de alta, se eu realmente estou vendo um padrão certo aí, tá tudo bonitinho e é um padrão de acumulação, então a partir do momento que ele rompe e confirma, ele não pode voltar para dentro do range. Então ele rompendo aqui, violando, eu tenho uma parcial na VWAP e posso tentar carregar posição restante. Eu posso até fazer uma parcial antes e fazer a saída na VWAP. Ele vai, 300 pontos, toca na VWAP, segura, vem testar essa região aqui, ó, que é a região do rompimento, né? Lembra que a gente trabalha em cima de região, não de preço exato. Vem testar a região e segue o movimento de alta. Então, para quem gosta de fazer aquele trade na média de 50 com estocástico, então eu tenho aqui, ó, um trade de 50 com estocástico. Por quê? Ele fez um movimento de rompimento, veio, não jogou para dentro da congestão anterior, ó, então ele não conseguiu jogar dentro da congestão anterior, então é um ponto de suporte muito importante. As médias de 20 e 50 alinhadas para cima, tem o spread até a VWAP, até o topo anterior de pelo menos 200 pontos, então eu posso fazer esse trade com um parcial com 200 ou 300 pontos na VWAP e tentar carregar o restante. Se fez isso, carregou no barra-barra, deu aqui 700 pontos em linha reta, ó, no barra-barra teria saído aqui, ó, 667 pontos, e depois ele lateralizando aqui após o rompimento, tentando segurar aqui nas médias, mas já é 5h20 da tarde, não acredito em movimentos mais fortes aí, para hoje, né? Agora só aguardar na segunda-feira aqui que a gente tem que ficar de olho. Voltando lá no 60p, na segunda-feira a gente tem que ficar de olho para ver se esse movimento vai ter força para vir testar aqui 103.900 ou 104, tá? Não necessariamente fechar o gap, talvez testar esse fundo aqui, que é mais ou menos com a abertura que teve hoje, tá? Então, esse fundo com a abertura de hoje é importante, talvez a gente tenha um movimento ali para testar e reparar, se ele romper para cima e fizer um pivô, compra para jogar nas regiões de 105, 106. Se ele testa e faz um pivô para baixo, é venda para continuar um movimento de baixa após o rompimento dessa região aqui toda que a gente teve de 3 dias, tá, pessoal? Então, teoricamente, eu vou mostrar uma coisa para vocês que é interessante vocês fazerem, que é você espelhar toda essa região aqui, ó, vou pegar um quadrado, você espelhar toda essa região aqui para baixo e vocês vão ver que ele já cumpriu o alvo, porque o alvo de análise técnica é o espelhamento dessa congestão para baixo. Então, se eu pegar aqui um FIBO, por exemplo, ó, vamos pegar um alvo de 100% de FIBO com esse fundo, a gente tem um espelhamento ali, ó, completado ali no nosso alvo de movimento. Então, eu sei que para esse range anterior que ele fez, e ele rompeu, ele cumpriu o alvo ali embaixo, de 100%. Então, probabilidade que eu tenha que fazer um novo processo de acumulação, um novo processo de distribuição, construir uma nova causa aqui, para ele andar um pouco mais para baixo. Então, essa causa aqui, praticamente ela já cumpriu o alvo dela, proporcionalmente falando pela análise técnica. Eu teria que construir uma nova causa para que eu tivesse um novo processo de queda, tá? Então, é isso que a gente vai observar semana que vem, como que o mercado vai se comportar.
Tá certo, pessoal? Uma dúvida? Pode falar. Uhum. Então, eu não acredito. É, então, a pergunta, o Jackson está perguntando o seguinte: se esse movimento que ele fez, eu mudei aqui para o input para ficar melhor, tá, pessoal? Se esse movimento que ele fez, se ele volta para dentro desse range, né? Se por causa dessa causa, se isso aqui pode ser um spring, tá? Eu não acho que é um spring porque ele se distanciou muito do movimento que é a causa que ele tinha anterior. O que a gente pode ter no caso, eu vou tentar tirar o zoom aqui para vocês verem. Então a gente pode ter um spring de um movimento maior, aí sim, proporcionalmente, isso aqui pode ser um spring desse movimento maior. Então se eu tenho esse movimento maior e o preço retorna para esse movimento, aí eu posso desse movimento aqui entender que é um spring desse movimento maior. Mas não que esse movimento possa ser um spring desse movimento anterior, não acredito. Tá? Inclusive, se ele continuar para baixo aqui, continua a tendência aí de queda após uma região de distribuição. Tá certo? Mais alguma dúvida? Alguém aí? Tranquilo? Então vamos lá. Um abraço a todos aí que assistiram o vídeo e um bom fim de semana para vocês.